Conheça agora a história de Anne Frank, a jovem escritora que ficou famosa por registrar a história da sua família em um diário durante o período da Segunda Guerra Mundial e o Holocausto. Anne Marie Frank nasceu na cidade de Frankfurt, na Alemanha, no dia 12 de junho de 1929. Seu pai se chamava Otto e sua mãe, Edith. Ela também tinha uma irmã mais velha chamada Margot. Toda a família de Anne era judia. Nesse período, a Alemanha não ia bem. Muitos alemães não tinham emprego e a pobreza era grande, principalmente por conta da Primeira Guerra Mundial, que inclusive já fizemos um vídeo aqui e se você quiser saber mais, o link está na descrição. Dentro desse contexto, surge Hitler e o Partido Nazista, culpando principalmente os judeus pelos problemas sociais e econômicos que a Alemanha enfrentava. Por conta do ódio pregado pelo ditador e o crescente apoio popular que o Partido Nazista recebia, a família de Anne Frank se mudou para Amsterdã, a fim de garantir segurança e proteção. No novo país, o pai de Anne abriu uma empresa de pectina, um ingrediente que é utilizado na preparação de geleias. A família de Anne começa então o processo de adaptação na Holanda. Enquanto seu pai se dedicava em garantir o sustento da família através da nova empresa, Anne e Margot aprendiam holandês, faziam novas amizades e frequentavam uma escola local. Durante um tempo, o pai de Anne tentou expandir os negócios para a Inglaterra, porém não obteve sucesso. Apostou então em comercializar novos produtos como ervas e especiarias. Ao ritmo que a família ia se adaptando ao novo contexto de vida, a Alemanha também ia ampliando o seu território e aumentava sua força e influência, invadindo países vizinhos. No dia 1º de setembro de 1939, os nazistas invadem a Polônia, dando início à Segunda Guerra Mundial. Nesse período, Anne tinha apenas 10 anos de idade. Os pais de Anne começaram a desconfiar das intenções e planos dos nazistas com os judeus. Primeiro, eles foram obrigados a utilizar uma estrela costurada em suas roupas para identificá-los. Depois, surgiu um boato que todos os judeus deveriam deixar a Holanda. Nesse momento, Otto começou a criar um esconderijo secreto em um anexo da sua empresa. Seus colegas e funcionários contribuíram com a construção do local. No dia 5 de julho de 1942, a família recebe um telefonema informando que a filha mais velha, Margot, deveria se inscrever para trabalhar na Alemanha nazista. Otto então reúne a família às pressas e foge secretamente para o anexo construído. Mas 4 amigos da família se juntam ao esconderijo. O esconderijo era muito pequeno e ficava ainda mais apertado com todas aquelas pessoas reunidas. Eles precisavam manter silêncio absoluto para não atrair a atenção dos soldados nazistas e as pessoas que passavam por perto. Anne havia comemorado seu aniversário de 10 anos poucos dias antes da mudança, e na ocasião ganhara de seu pai um diário. É nele que a jovem dedica as horas do seu dia a se entreter e registrar seus medos e sentimentos. A família passou 2 anos escondida neste anexo, e durante todo esse tempo, Anne Frank dedicou-se a preencher as páginas do seu diário com pensamentos e relatos do que acontecia. Além de registrar o seu cotidiano, Anne também começou a escrever pequenas histórias e anotava frases e passagens do livro que tinha consigo, chamado Livro de Belas Frases. Anne tem a ideia de reescrever seus diários individuais em uma única história, depois de ouvir a mensagem do ministro da Educação do governo holandês para o rádio Orange, onde dizia para a população guardar diários e documentos de guerra. Anne dá ao diário o título de O Anexo Secreto. No dia 4 de agosto de 1944, a família de Anne e os outros 4 moradores do Anexo Secreto são descobertos e capturados pelos nazistas. Além disso, a polícia também prendeu outras 2 pessoas que ajudavam a família durante o período que ficaram escondidos, levando comida e mantimentos. Por sorte, outros amigos da família encontraram os diários de Anne e os escondem antes da polícia retornar ao prédio e apreender as demais coisas da família. Primeiro, a família foi enviada para o serviço de inteligência da polícia alemã, que os encaminharam para uma prisão em Amsterdã.
Depois, seguiram pelo campo de trânsito de Westerbuck e foram levados para o campo de concentração e extermínio em Auschwitz. A viagem para o centro de concentração levou 3 dias. As pessoas eram transportadas em vagões de gado, não havia água e nem comida. Calcula-se que mais de 1.000 pessoas eram transportadas simultaneamente nesses trens, ou seja, elas eram esmagadas e muitas não sobreviviam à viagem. Quando chegaram no campo de concentração de Auschwitz, os médicos fizeram uma triagem para avaliar quem poderia ser submetido ao trabalho pesado forçado. Anne e sua irmã Margot foram encaminhadas para um campo de trabalho para mulheres, junto com sua mãe. Seu pai foi transferido para um campo de trabalho específico para homens. Calcula-se que 350 pessoas que fizeram a viagem com a família de Anne foram enviadas assim que chegaram em Auschwitz para as câmaras de gás. Essa foi uma cruel e triste realidade para milhões de judeus. 3 meses depois, em novembro de 1944, Anne e sua irmã são transferidas para o campo de concentração em Bergen-Belsen, e seus pais permanecem em Auschwitz. Anne e a irmã enfrentam a fome, o frio e as más condições do local e acabam contraindo a febre tifoide. Ambas morreram por complicações da doença entre fevereiro e março de 1945. Anne tinha 15 anos. A mãe das jovens também acabou morrendo em Auschwitz, sendo seu pai, Otto, o único sobrevivente da família. Foi resgatado pelos russos e, quando voltou para a Holanda, foi informado sobre a morte da sua família. Depois de um tempo, Otto encontra os diários da filha e fica profundamente emocionado com os relatos da jovem, que havia registrado que gostaria de se tornar jornalista ou escritora. Para honrar a vontade da filha e com o incentivo de alguns amigos próximos, publicou o diário com suas histórias sobre a vida no anexo secreto em 25 de junho de 1947, em uma edição de 3.000 exemplares. O sucesso foi tão grande que o livro foi traduzido para mais de 70 idiomas diferentes, além de ser adaptado para filmes e peças de teatro. Além do lançamento do livro, a história da família de Anne também permanece viva na casa de Anne Frank, o esconderijo que a família se abrigou e acabou se transformando em um museu em 1960. É importante manter viva a história, não só de Anne, mas de tantos outros judeus e de mais pessoas que sofreram e tiveram suas vidas tiradas no Holocausto para que essa triste realidade não aconteça de novo. O livro e a história traz a consciência dos perigos da discriminação, do racismo e do ódio sobre as diferenças religiosas e físicas das pessoas. Se você gostou de conhecer um pouquinho sobre a história de Anne Frank, não deixe de conhecer também outras histórias de mulheres inspiradoras, como de Evita Peron e Frida Kahlo. Os links estão todos na descrição.